Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Sabe, nós estamos vivendo uma época que não tem como, né? Nós não falarmos e não estimularmos você a enfrentar as crises que nós estamos passando. E muitas vezes nós nos sentimos, dependendo do que esteja acontecendo com você pessoalmente, e agora você entenda, qualquer tipo de pressão que você viva, nós às vezes nos sentimos, né, cercados de gigantes. Eu tinha posto aqui, eu até tirei, porque não ia adiantar, que a maioria não conhece. Deixa eu só fazer um teste aqui. Vocês lembram de uma série de televisão que tinha chamada Terra de Gigantes? Quem lembra? Por favor, levanta o braço. Ou uns 4 ou 5. Pois é, os outros não vão entender. Eu tirei até esse exemplo aqui, mas era uma série em que a pessoa ia numa espaçonave para um outro planeta, né? Uma espaçonave da Terra, e chegava num mundo, né? Que deram o nome da série de Terra de Gigantes. Muitas vezes nós nos sentimos da mesma forma, como se nós estivéssemos cercados de inimigos, e esses inimigos sendo gigantes, grandes demais para nós. E a gente não tem, nessa hora, né, a visão certa, o foco certo. Nessa hora, muitas vezes, nos falta conhecimento da palavra, muitas vezes nos falta até o conhecimento do amor que Deus tem por nós. E a gente se sente acuado. Aí você imagina, por exemplo, Davi e o Golias, né? Como é que foi a cena? Davi era um garoto, um menino. E ele foi com toda a ousadia porque ele confiava em Deus. Ele sabia que não tinha força para derrotar aquele gigante, né? Só que ele ficou até indignado com o povo que não tinha visão correta. O povo que eu digo, os soldados de Israel, né? Então, ele não se sentiu acuado. Mas aqueles homens, antes dele ir lá enfrentar Golias, sim. E às vezes a gente não percebe que nos falta uma posição correta. Tomar uma postura. Às vezes eu aconselho, né, algum casal e eu digo, está faltando postura. Às vezes eu aconselho pais, né, sobre educação, como conduzir seus filhos. Muitas vezes está faltando postura. E diante das situações da vida, dessas situações em que nós nos sentimos cercados, acuados, a mesma coisa, falta muitas vezes postura. Então, nós, né, vivemos uma situação e cada um tem a sua. Algumas são financeiras, outras são emocionais, de relacionamentos, outras são insatisfações consigo mesmo, não tem, seja qual for, né? Nós temos situações em que nós nos vemos como Davi diante de Golias, o menor enfrentando o maior. Só que Davi teve a postura certa. E aquele povo não teve, porque aquele povo achava que era insuperável, como muitas vezes a gente vê também, essa minha situação não dá para superar, não, isso aqui não tem jeito. Tem jeito. Eu estive mais uma vez, né, com um amigo meu, já contei aqui outra vez, que ele está com câncer. Um amigo tem a minha idade, eu tenho 52 anos, ele é um pouquinho mais velho que eu, mas, sabe, eu continuo achando que Deus cura. Eu continuo achando que aquela situação não é insuperável. Ela não é final. Ela, mesmo, né, que pareça isso, não é. Eu não creio assim. Mas muitas vezes, quando nós estamos nessas situações, e como eu disse, cada um tem a sua, cada um tem o seu tipo de situação, nós sentimos assim o peso da desvantagem. Eu estou em desvantagem. Eu estou com menos poder, menos capacidade de superar. Eu estou numa situação que eu não vou conseguir passar. Sabe, nunca foi novidade, nem para o povo hebreu, né, nem para a igreja do Novo Testamento e nem para a nossa vida, que nós vamos estar algumas vezes em situações assim. Mas o que vai mudar as coisas, sempre será a nossa postura. Nós cremos ou não,
que temos um Deus poderoso. Nós cremos ou não que Ele se importa conosco. Nós cremos ou não que as coisas podem sim mudar. É isso que muda tudo, é a nossa postura. Eu queria que você abrisse comigo. Segunda Crônicas, capítulo 20. Nós vamos começar do versículo 1. E aí eu vou pulando alguns, tá? Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Eu vou lendo e você vai procurando, tá? Eu vou dizendo qual versículo que eu estou. Versículo 1 ao 4 nós vamos ler direto. Diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Josafá era o rei em Israel. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Arazon Tamar, isto é, em Gede. Versículo 3, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Versículo 4, reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Pula para o 7 agora. Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Versículo 10. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. 11. Vamos até o 17. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Versículo 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Feche agora a sua Bíblia, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, que a mensagem seja conforme nós precisamos, Senhor, e se nós abrirmos o nosso coração, o Teu Espírito Santo falará, Pai, a cada um que está aqui, Senhor. Independente daquilo que a pessoa está vivendo, ele vai receber aquilo que ele precisa, Senhor. Então eu te peço, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Amém. Amém. Nós vimos aqui, né, que o que Deus pediu para eles, vocês repararam? Pediu que cresce nele, sem dúvida. Porque para eles fazerem o que eles fizeram, eles tinham que crer. Não foi negado que o exército era enorme.
Nós não temos que chegar, e como alguns fazem, né? Ah, não, essa situação é pequena. Não é, a situação é grande. Algumas pessoas tentam se motivar através de palavras. Não é isso. A nossa motivação tem que ser a fé em Deus só. O problema é enorme. O problema deles era enorme. O que Deus exigiu deles? Se preparassem e ficassem com uma postura de quem ia precisar combater. Mas eles não precisaram. Às vezes Deus permite que nós estejamos, efetivamente em combate, outras vezes não. Nesse caso, Deus não pediu que eles estivessem em combate. Eles não precisaram fazer nada, só que eles tiveram que ter postura. Primeiro, crer em Deus. Segundo, eles chegaram e ficaram lá no vale. E aí Deus fez. E eu só trouxe até aqui, porque não importa o depois, o que eu quero mostrar para você é que nós temos que ter uma postura diante dos nossos desafios. E aqui não é negado que o desafio era grande. Eles estavam diante de um desafio grande. Ao final dessa mensagem, o que eu espero é que o Espírito Santo faça você compreender verdades espirituais sobre o que eu vou falar depois, a maior das crises que já foi superada, a maior das crises, e sobre a vitória sobre ela, que tem que mudar a nossa forma de ver as coisas. Então nós não podemos ficar como aquele exército. Deus já tinha feito tantas coisas, gente. Deus, olha para mim agora, já fez tanta coisa na sua vida. Por que a gente continua com medo dos inimigos enormes? Ele já fez muita coisa, mas a gente continua deixando que o tamanho do nosso inimigo nos faça ficar com medo. Não pode acontecer isso. Então nós precisamos ter uma mudança na nossa visão. Nós temos de enxergar, Nós temos que enxergar na situação, quando você tem um Golias pela sua frente, ou na situação das várias batalhas, e não foi uma, eu só peguei uma, mas várias batalhas, o exército dos hebreus, os judeus, estavam diante de um inimigo muito maior. E os nossos desafios também, às vezes são desafios grandes, mas em todas essas situações, nós temos uma oportunidade. Gostaram da palavra? Hoje o que mais se vê, se você já assistiu palestras de pessoas que falam, empreendedores, oportunidades. Nós também temos oportunidade. Quando nós estamos diante desses problemas, quando o povo estava diante do problema, ele teve a oportunidade de se render a Deus. Mais uma vez, é o que nós precisamos fazer. Diante de situações difíceis, nós temos a oportunidade de mudar. E aí eles venceram. Davi venceu e sobressaiu, e saiu da situação adversa. Eles foram verdadeiros campeões, porque eles tiveram a postura correta, que é o que nós precisamos fazer também. E é o que eu espero, que aconteça conosco, que nós tenhamos a postura correta para mudar as nossas vidas. Amém? Amém. Nós ouvimos muitos palestrantes, como eu falei, falar principalmente de autoajuda, ou então escritores, falar de oportunidade. A crise é uma oportunidade de você mudar de ramo de trabalho. Eu estou desempregado, então muda o ramo. Ou seja, as pessoas incentivam as outras, através das crises, mudar de alguma forma. Oportunidade de agir de modo diferente, por ser obrigado. Por exemplo, eu estou com medo de mudar, vou dar um exemplo, eu estou com medo de mudar do bairro onde eu sempre morei, não sei o quê. Aí dá um problema qualquer, você é obrigado a mudar. Então, as oportunidades, eles dizem, as crises são oportunidades de você mudar de trabalho, mudar de ramo, mudar de estudo até, oportunidade de você mudar do local onde você está, mudar a sua maneira de ver e encarar alguns problemas. Só que nosso interesse não é nessas coisas. Essas coisas normalmente estão ligadas às emoções, à capacidade. Nós queremos que as crises mudem a nossa visão espiritual, a nossa postura espiritual.
não agarre os sentimentos, mas a nossa postura espiritual. Então, eu vou dizer para você que quanto mais forte a crise, maior será a nossa oportunidade espiritual. E eu vou dizer para você que existe um versículo que você conhece com certeza, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Qualquer coisa que aconteça na nossa vida, nós já somos em Cristo mais que vencedores. Então nós temos que ter essa postura e entender que não precisamos, atacar a crise com a nossa capacidade humana para derrotá-la, para derrotar o gigante que aparece à nossa frente. Nós precisamos da nossa fé. Nós precisamos muito da nossa fé. Ah, pastor, o senhor está dizendo que a gente pode ficar acomodado. Não estou falando isso, mesmo porque eu comecei dizendo que Deus exigiu deles uma postura. Você tem que estar preparado, mas tem que crer que Deus está no controle e Ele vai fazer por você. E não importa nem o resultado. Sabe, a única maneira de nós realmente vencermos os combates, na visão de Deus, preste atenção no que eu vou dizer agora para você entender. Deus está nos vendo. Nós temos batalhas com os nossos estudos, nossos trabalhos, nossos relacionamentos. A única coisa que Deus vê dos nossos resultados é como nós espiritualmente encaramos aquela batalha. É só isso que presta para Deus. Ele não quer vencedores na terra, Ele quer vencedores de coração. Ele quer que o seu coração se mantenha puro, Ele quer que ele se torne puro. O que Ele quer é que você faça as coisas da maneira certa. Não importa se dos 12 discípulos de Jesus, que eu já estou contando com Paulo incluído, 11 morreram de forma trágica. Mas eles, como Paulo, que morreu de uma forma trágica, disse: eu combati o bom combate. Na visão de Deus, eles foram vencedores. Então nós precisamos entender isso para encarar todas as situações de uma forma espiritual. Preparando-se com as nossas qualificações, estudando, trabalhando, mas no final das contas como é que você está encarando isso? Qual é a sua postura? Você se acovarda? Você fica com medo do mundo? Fica com medo do gigante? Ou você crê, e essa é a diferença, que Deus está no controle da sua vida? Por que eu estou falando isso? A Bíblia fala muito claro sobre isso. Ele fala muito claro que quando nós temos fé, o medo é afastado. Tá? O perfeito amor joga fora todo medo. Quando nós estamos com a postura correta, quando nós sabemos quem nós somos perante Deus, quando nós sabemos quem é o nosso Deus, nós conseguimos encarar da forma certa. Então, o que importa é você fazer, ou realizar um combate com fé em Deus. Não importa qual seja. Encara os seus inimigos crendo que Deus está à frente, Ele está agindo. Isso faz toda a diferença. E Deus, Ele fazia diferente na época desse livro de Crônicas que nós lemos. O relacionamento de Deus com o homem era diferente, tá? Então, qual era a diferença? Eu vou falar uma coisa para vocês entenderem. Naquela época, se nós estivéssemos naquela época, Deus chegaria, através de um profeta e diria assim: vocês agora vão para suas casas, cada um vai pegar... Vou dar um exemplo esdrúxulo, tá, gente? Só para você entender. Cada um vai pegar uma batata e trazer para cá e a gente vai plantar e... Através de uma pessoa ele mandava uma mensagem. Essa pessoa recebia e retransmitia nos profetas. Eles retransmitiam de uma forma geral. Uma instrução era geral. Mas
ele também punia de uma forma geral ou abençoava de uma forma geral. Não era individual. Então, mal comparando, é como se esse profeta fosse o operador do rádio comunicador de guerra. Sabe aquele cara que tem uma antena grande quando você vê filme de guerra da Segunda Guerra Mundial, né? Hoje não deve ser mais assim, mas aquelas antenas enormes, aquele cara com um telefone na mão que se ele morresse acabava, né? Ou se destruísse um rádio, ninguém conseguia mais falar com eles. Ele, o profeta, era aquele rádio comunicador. Isso naquela época. Nos dias de hoje, tenta entender onde eu quero chegar. Nós fazemos como aqueles pelotões de divisão especial, operações especiais. Cada um tem o seu fone, faz contato direto com Deus. Nós temos que ouvir a Deus. Nós não podemos ficar esperando que as pessoas nos conduzam. Não é assim que funciona. Você precisa ter o seu contato individual com Deus. Os seus pais não vão salvar você. Você não vai salvar seus pais. É um relacionamento individual. E por isso, preste atenção no que eu vou dizer, hoje é mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo. Porque naquela época, uma pessoa com postura chegava, vamos todo mundo para a guerra, pega todo mundo nas espadas, isso aqui, como por exemplo eu falo, né? No exército é assim. O exército, ele trabalha dessa forma, diferente da aeronáutica e da marinha, que cada um tem que pensar, etc. O exército não. Você tem que dar ordem e os outros têm que obedecer. E aí você conduz um grupo todo. Fica mais fácil, às vezes você quer ser conduzido dessa forma. Mas não é assim que funciona. Hoje nós temos o Espírito Santo que fala individualmente. Você não pode esperar que o pastor venha e diga para você o que você tem que fazer. Você pode tirar dúvida comigo, mas a sua responsabilidade é individual. Você não pode esperar que o seu pai salve a sua vida. Você né, tem que crer que Jesus Cristo é seu Salvador individualmente. Então, nós vivemos uma outra época. Eu queria que você abrisse comigo Jeremias, capítulo 31. Jeremias, pega Isaías, depois você, deixa eu ver só, logo depois de Isaías, pega o meio da Bíblia, está Salmos, Provérbios, Eclesiastes, aí vem Isaías e Jeremias. Jeremias capítulo 31, nós vamos ler versículos 33 e 34. E preste atenção que ele está falando de nós aqui, tá? Preste atenção nisso. Acharam? Jeremias 31, 33. Diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém. Por que eu trouxe esse versículo? Porque nós precisamos entender que antes a solução de Deus era abençoar todo mundo, amaldiçoar todo mundo sofria consequências. Hoje, você tem crises individuais, então entenda, quando era fome para todo mundo. Quando era sede para todo mundo. Quando tinha um inimigo à porta, era um inimigo para todo mundo. Hoje, você tem os seus inimigos. E você precisa ter um contato com Deus que fortaleça a sua fé para você superar esse inimigo com Deus. Então você hoje precisa se exercitar no conhecimento de Deus, na crença, na fé em Deus. E nós temos inimigos sim, mas é a sua oportunidade, não a do pastor ou de quem está do seu lado, é a sua oportunidade de crescer espiritualmente. E você precisa entender isso para que as crises da sua vida não o levem a sucumbir, mas o levem para cima.
Sabe, nós temos crises gerais. Nós temos crises institucionais. Não sei se você já ouviu, isso está muito em moda hoje, né? Temos crises morais, crises financeiras, crises políticas, e a gente está passando por todas essas ao mesmo tempo. Só que essas são gerais. Na nossa vida, na nossa casa, elas nos atingem individualmente. E nós temos que travar batalhas individuais. Nós, por causa dessas crises institucionais, morais, etc., nós, por exemplo, podemos ter parentes drogados, nós podemos ter várias crises, né? Filhos rebeldes, e nós podemos ter baixo poder de compra, nós podemos ter desemprego, nós podemos ter desordem social, nós podemos ter criminalidade, tudo gerado por essas crises gerais, mas nos atingem de forma individual. Nós precisamos ser todos guerreiros. Não dá para a gente ficar sentado esperando que alguém faça por nós. Nós temos que enfrentar os problemas e aproveitar a oportunidade para crescer. Não tenham medo das crises. Você tem um Deus individual. Não sei se você captou a ideia, mas antes Deus fazia de uma forma geral. Todo o povo era beneficiado de uma mesma maneira, ou todo o povo era amaldiçoado da mesma maneira. Hoje não, você pode viver em Cuba, né? Um dos últimos países comunistas que existem, não sei nem se é o último, mas você pode viver em Cuba e ser abençoado. E eu estou falando abençoado mesmo, ter o que comer com fartura, sabe? Não importa, você individualmente olhado por Deus. É diferente hoje. E você é ensinado sobre isso também individualmente por Deus. Por isso ele diz assim, que ninguém ensine a você, né? Conheça o Senhor por causa disso aqui. Não, porque você tem a oportunidade, por causa do Espírito Santo, de conhecer a Deus. E não só isso, ver Deus agir na sua vida. Alguns têm um problema X, outros têm um problema Y. E você individualmente vai vencer o seu gigante. Você não tem que ficar esperando a bênção do presbítero, do pastor, do apóstolo. Nada disso. Você tem um contato direto com Deus. Você é o exército de uma pessoa só. Porque a salvação é individual. Nós nos unimos em fé. As pessoas, terça-feira as mulheres se unem aqui. E eu tenho certeza que elas gostam muito. E é muito bom a comunhão. Nós nos unimos como igreja para termos comunhão. Para nós aprendermos, sim, aquilo que talvez você não saiba. Para você ser estimulado como eu estou fazendo hoje. Talvez você esteja olhando para a crise do Brasil, esteja com medo. E você não precisa ter medo. E você vai entender depois, né, quando eu falei no início que a maior das batalhas, a maior crise já foi vencida. Já teve solução. Né? Sabe, nós hoje temos soluções de Deus para cada um de nós, em cada situação. E aí, como eu falei, né, e já está na hora de eu falar, eu queria que você abrisse em Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, versículo 4. Nós vamos ler de 4 a 6. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Acharam? Gênesis 3, 4. Diz assim: disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Olha para mim. Essa foi e é a maior crise da humanidade.
Esse pecado gerou separação entre Deus e o homem. Essa era uma crise que, se você olhar pelo lado de Adão, porque depois ele foi expulso do paraíso, meu Deus, ele vivia na boa, muito bem, obrigado. Ele tinha que cultivar, a gente vê que Deus manda ele cultivar, mas era um trabalho ameno, tranquilo. Depois ele teve um choque, porque sai daqui. Você não tem mais direito de ficar no Éden, né? Ele foi expulso, ele e a mulher do Éden, e aí ele teve que enfrentar aquilo que ele não enfrentava antes. Aquilo, para pensar na posição de Adão, era uma crise insuperável. Eu ouvi de um psicólogo, né? Que isso gerou no ser humano até um sentimento, né? Não vou entrar nesse mérito aqui, eu já até preguei sobre isso, mas gerou um sentimento de rejeição do ser humano. Então, foi muito forte. Essa cisão foi a maior crise que já houve. E aí eu estou querendo enfatizar isso para você entender. Mesmo essa crise, Deus deu solução. Porque ele mandou o seu filho morrer. Essa era a pior coisa, afastamento do homem de Deus é a pior crise que pode existir. E muitas vezes a gente deixa as nossas pequenas crises nos afastarem de Deus. A gente não pensa que se você é crente em Jesus Cristo, se você declara Ele como seu Senhor e Salvador, você já passou pela pior crise. Agora é só aguardar Jesus voltar e ponto. Vai tudo estar superado. Mas a gente, com as nossas pequenas crises, apesar de serem gigantes para nós, elas são menores do que essa maior crise. E aí, nós vemos a solução em 3,15. Vamos lá, 3,15. Gênesis 3,15. Diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente, singular, que era Jesus dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse descendente já era o plano de Deus, solução para aquela crise. Deus, ele já solucionou a pior das crises. As outras são fichas. Não tem nada, ouça o que eu vou dizer, nenhuma crise que venha sobre a nossa vida, se você se mantiver com Jesus, vai ter capacidade de lhe afastar da vida eterna e daquilo que nos foi prometido. Nenhuma crise pode tirar a sua salvação, seja ela financeira, seja o que for, não tira, a não ser que você deixe. Então, assim como Deus resolveu a maior crise da humanidade, Ele resolve todas as outras. Não há crise grande para Deus. Não fique com medo da crise financeira. Não fique com medo da criminalidade. Não fique com medo com o que está acontecendo. Ah, vai ficar tudo vermelho. Você que me entende. Vai ficar tudo vermelho. Gente, não tem que ter medo disso. O que nós temos que ter é confiança no nosso Deus. E Ele individualmente vai tratar dos nossos gigantes. Porque cada um tem o seu gigante. Cada um tem o seu. Nós temos dificuldades de enxergar que o pior já passou. Se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o pior já passou. Você já é vencedor, mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Amém. Você pode dizer isso? Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E não são de coisas físicas, tá? Você é mais que vencedor porque a sua vida eterna é garantida. Amém. Nada pode lhe roubar isso. Amém? Amém. Eu queria que você abrisse comigo em João capítulo 14. João 14, 13 e 14. João 14,
13 e 14. Evangelho de João, capítulo 14. Versículos 13 e 14. Tá? Acharam? Jesus dizendo: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O nome de Jesus, a gente vai cantar essa música, é poderoso. Nome mais doce. Você lembra dessa música? Nome mais doce. Nome sobre todos os nomes. Nome mais digno é o nome de Jesus. Tudo que você possa hoje estar passando não pode lhe roubar a salvação. Tudo que você possa enxergar como gigante, na verdade não são. Porque a maior crise você já venceu. E ganhou o maior presente, a vida eterna. Então, entenda isso. Deus deu solução para a pior crise. Ele pode dar solução para as suas crises também. As crises agora do mundo, seculares também. Creia. Então, você pode vencer doenças. Você pode vencer problemas financeiros, você pode vencer qualquer coisa, porque a pior ele já venceu. Toda crise perto de Deus é pequena. Amém. Por mais que pareça ao contrário, para nós. Toda crise. Não há uma crise insuperável. Nunca há uma crise final. Um dia ainda vou pregar, já tenho alguma coisa esboçada sobre a solução final. Né? Solução final dos nazistas, você sabe, né? O que é? Era um título que eles deram para extermínio dos judeus. Então o nome era Solução Final. Eles deram esse nome para eles saberem o que eles estavam falando. Não existe para nós nada que não tenha solução. A nossa solução é Deus. Nada é assim, vão atacar, então você entenda. Existiu na solução final um judeu ali que se salvou quando estava entrando na câmara de gás. Deus o salvou. Não existe nenhuma crise final. Não existe nada insuperável. Nós temos oportunidade, como eu falei lá no início, a cada crise nossa, crescer espiritualmente. E, como eu falei antes também, é isso que Deus está vendo. Não se você é um profissional perfeito. Não vale de nada para Deus. É como você encara isso. Você dá graças a Deus por tudo. Você é grato por tudo que você tem. Você é satisfeito com o que você tem. E Ele está olhando isso. Não como a crise come o seu dinheiro, as suas emoções. Nada disso. Então, toda crise perto de Deus é pequena. Deus tem solução para todas as nossas crises. Amém? Amém. E Ele nos deixou um nome. E eu vou pedir para os músicos virem agora para cá. E projeta para mim. Ele deixou um nome para nós termos e clamarmos, para nós sairmos das nossas crises. O nome de Jesus. Você crê assim? Amém. Enquanto ele se apronta, eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Feche seus olhos comigo. Vamos orar ao nosso Deus, Senhor. Que não seja, Pai, apenas palavras soltas, mas que tenham sido palavras contundentes, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Que não seja como uma palestra, mas que seja, Senhor, como uma mensagem de Deus para cada coração que está aqui, Pai. Eu te peço, Senhor, retira o medo das crises, Senhor. Pai, retira o medo daquilo que está ocorrendo, Senhor.
Ó Senhor, e que individualmente nós possamos crescer, Senhor. Ó Pai, e possamos ajudar outros, ó Pai, a superar esses momentos, ó Senhor. Ó Pai, quando tantos ficam, Senhor, bombardeando, Senhor, os noticiários sobre a crise financeira, sobre o Brasil, Senhor, que vai à bancarrota, Senhor. Ó Senhor, que nós possamos entender que Tu és o Deus que é maior que qualquer crise, Senhor. Ó Senhor, que nós possamos crer nisso, Senhor, e viver isso, Pai. Ó Senhor, eu te peço, ó Pai, por cada um que está aqui, Senhor. Se ainda existe um sentimento de medo em nossos corações, por aquilo que está acontecendo, Senhor, por aquilo que é dito, Pai, que nós possamos entender que a maior vitória nós já temos, Senhor. Ó Pai, e que aquelas que são, Senhor, ó Pai, das nossas vidas individuais, Senhor, que nós possamos vencer com o Teu nome, Pai. Que seja assim, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Você me ajude, você conhece. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito. Um pouquinho mais rápido. O nome de Jesus é poderoso. Creia nisso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu quero que você só fale isso. Jesus. Fale esse nome com fé. Você não vai falar mais nada, mas ponha nesse nome a tua esperança das crises que você precisa superar. E fale comigo de novo. Jesus. Jesus. Oh Senhor. Continue falando. Jesus. Oh Senhor. Oh Pai amado, nos ajuda, Senhor. Traga, Senhor, a nós, ó Pai, a fé que precisamos para enfrentar, ó Pai, os nossos gigantes, Senhor, enquanto nós estivemos nessa terra, Pai.
Nos dá, Senhor, a vitória para as nossas vidas e ela comece pela nossa fé fortificada, Senhor. A maior vitória seja a nossa fé fortificada, Pai. A maior vitória seja a nossa postura diante, Senhor, de qualquer desafio, Senhor. Oh, Pai, nos abençoa, Senhor. Oh, nos ajuda, Senhor. Teu nome é maravilhoso, Senhor. Teu nome é tremendo. Teu nome abre portas, ressuscita mortos, cura os feridos, Senhor, liberta os cativos, Senhor. Oh, Jesus, venha com teu poder sobre nós, Pai. Venha sobre a tua igreja, Senhor, que precisa de ti, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. E que a tua mensagem, Senhor, fique nos corações, Pai. Oh, Pai, que ressoe, Senhor, em nossas mentes, Pai, para que elas sejam transformadas, Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia. Vá em paz. Que o Senhor o acompanhe. Que você tenha uma semana maravilhosa. Amém? Deus te abençoe rica e abundantemente.